Fala galera, mais um vídeo grande MA aqui no canal da Roca. Hoje vai falar sobre variáveis. A gente começou a usar alguns macros um pouquinho mais complexos, né, tanto nos vídeos quanto nas lives, e esses macros começaram a precisar de variáveis. Que via de regra, quando você está fazendo macros mais complexos, mais abrangentes, você vai precisar de variáveis, elas vão te ajudar. E eu recebi alguns questionamentos no Instagram, mas pô Henrique, como que usa variável? Para que ela serve? O que é uma variável? Então vamos tentar explicar, né, que vai ser importante para a gente seguir, né, depois juntos e fazer esses macros um pouco mais complexos e entenderem realmente, não só replicarem o que a gente está passando. Então, o que é uma variável? Uma variável é basicamente qualquer coisa que varie dentro do seu show. Então pode ser o número de um preset, o número de um kill, de uma sequência, pode ser o nome de um efeito, o nome de um word, pode ser o nome de uma sequência também, pode ser o fade que você quer colocar entre um kill e outro. Então é basicamente o nome ou o número de um objeto, né, de algo dentro do seu show. E quando que você vai usar isso? Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui melhor? Lembra quando a gente fez no outro vídeo, né? A gente editou os efeitos direto por linha de comando? Então quem não assistiu, recomendo que assista, é uma dica bem legal. Mas quando a gente fez isso, a gente usava essa linha de comando aqui, né? Então para a gente editar, por exemplo, esse efeito aqui, eu quisesse colocar, por exemplo, um macro que mudasse o grupo para duas partes. Eu usava lá SignEffect, 1.SpotFX, lá grupos, duas partes. Aí eu quisesse fazer um macro, opa, aqui cortou, a SignFX, aqui, né, grupos de 3 partes. Aí quisesse fazer um para 4 partes, 5 partes, 6 partes. Então a gente teria que fazer um monte de macros aqui para ter várias opções. Tá, mas aqui a gente está editando só esse primeiro efeito. Se eu quisesse editar esse efeito aqui também, eu ia ter que ter todos esses macros aqui para editar, né? Ao invés de Spot FX, ter aqui Beam FX. Então a gente teria que, para os Moving Light FX, fazer também isso daqui. Então vocês já viram onde isso vai dar? A gente vai ter 1 milhão de macros para fazer pouca função. Né? Porque daí a gente está mudando só o número de grupos. Se a gente quisesse mudar o número de blocos, a gente teria que fazer a mesma coisa. Wings seria a mesma coisa. Mas se a gente perceber aqui, dentro da nossa estrutura, né, dentro da função que a gente está usando, a gente vê que isso aqui ó, se mantém constante. Né? A gente sempre usa SignEffect, nome do efeito, groups, e aqui, né, essa última parte é o que está variando. Então isso aqui pode ser uma variável dentro do nosso show, certo? Como que a gente usa essa variável? A MA, ela trabalha, né, com variáveis de duas maneiras. São variáveis declaradas, que eu acho que é aí que surge a confusão, né? A gente vai explicar também. Ou trabalha com variáveis que você precisa dar um input na hora. E a gente já fez isso no outro vídeo, né? Então quando você vem aqui, coloca entre parênteses, né? Por exemplo, pergunta aqui o número de groups, que ele vai dar aquele pop-upzinho, né, para você, isso daqui já é uma variável, só que ela não é uma variável declarada, ela não é uma variável que está salva, né, dentro do seu show. É uma variável que você está dando ali, né, o valor na hora. Mas quando eu venho aqui, deixa eu até mudar o nome aqui, deixa eu deletar isso aqui, que não faz sentido a gente ter um monte de macro para a mesma função, e deixa eu colocar só aqui groups. Quando eu rodo isso aqui, eu coloco 5, 5 está sendo a minha variável no momento. Então aqui 3, a variável no momento, e eu estou mudando essa função aqui. Então isso aqui já é uma variável, né? Isso daqui. Então, se você entendeu, né, que você está dando um input, isso é uma variável, você já entendeu o conceito de variável. Só que eu acho que, galera, acho um pouquinho mais complicado quando a gente usa a variável declarada, que a gente usa, que tem, né, esse símbolozinho do dólar, aqui o cifrãozinho, e a gente dá um nome para essa variável. Qual que é a lógica quando você trabalha dessa maneira? Você está dizendo para mim, ó, eu quero que isso daqui, quando eu digitar o símbolozinho do dólar, asterisco, groups, por exemplo, ou asterisco SpotFX groups, eu quero que isso daqui não signifique isso, que isso tem uma informação dentro dele salva, que eu vou mudar conforme eu queira, vou variar ela. E como que eu declaro essa variável? Para eu usar essa variável, primeiro eu preciso declarar ela. Eu declaro usando o comando setVar. Você pode usar setVar ou setUserVar. A diferença de setVar para setUserVar é que se você colocar setUserVar, ela vai ser exclusiva do seu usuário. Então, se, por exemplo, eu declarar essa variável, dar um valor para ela aqui, e uma pessoa que está em rede comigo queira usar um macro que esteja usando esse número aqui, essa variável não vai existir para ele, né? Ou se ele de repente declarou e deu um outro valor para ela lá, vai ter outro valor. Se você não vai usar nada em rede, eu recomendo que você use mesmo setVar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então,
a gente vai declarar essa variável e vamos, por exemplo, dar um valor de 4 aqui. Quando eu digitar, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu declarei a variável e dei um valor de 4 para ela aqui, né? Ignorem esses vermelhos aqui, é porque eu abortei a operação e me deixa como um comando inválido, né? Quando eu aborto. Então, se eu vier aqui digitar para MA SpotFX Groups, quando eu der Enter nisso aqui, quando eu der Please nisso daqui, ela não vai processar isso como cifrãozinha SpotFX Groups. Ele vai processar como número 4, porque dentro, né, do cifrãozinho Spot Groups tem informação 4 salva, né? Como vocês viram aqui, quando eu dei, ele deu erro porque você digitar 4 sem nada é um comando inválido, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, group SpotFX Groups. Se eu der isso aqui, ele vai selecionar o grupo 4. Então, vocês começaram a ver que variável não é esse bicho de 7 cabeças todo? É basicamente ou um input que você está dando na hora, quando você usa entre parênteses, ou uma variável declarada que é um nome de alguma coisa, né? Você vai dar esse nome, o nome que você quiser, e sempre que você chamar isso, né, na MA, ela vai processar como a informação que está dentro dela. Então é meio lógico, mas como que eu usaria isso daqui? Então a gente fez aqui, né, essa função aqui, que muda o número de grupos, e a gente coloca esse número de grupos na hora. Tá, mas a gente ainda assim teria que fazer, por exemplo, um macro para o Spot, um macro para o BeamFX Groups, que daí a gente teria que entrar aqui, colocar BeamFX. Então a gente teria que fazer um para Moving LED FX aqui. Então, MLED FX Groups aqui. E mudar também aqui MLED. Acho que vocês já perceberam onde que a gente vai chegar, né? A gente vai ter várias funções aqui, vários macros aqui para os negócios. Só que se a gente reparar de novo, a gente abrir aqui, a gente vê que isso daqui, ó, está se mantendo constante, né? A gente sempre tem isso daqui em todos. E o efeito que a gente quer variar está mudando, né? Vamos até confirmar nos outros aqui. Ó, vocês podem ver, né? Realmente, o que está variando é só isso daqui sempre, né? O resto da linha de comando é a mesma. Então, isso aqui não podia virar uma variável também? Podia, só que não é prático você clicar, por exemplo, ou vir aqui e perguntar, colocar aqui, qual o efeito? Efeitos. Até dá, né? Effect. Eu tenho que clicar aqui, por exemplo, ó, qual que vai ser o efeito? Digitar isso é ruim, né? Por exemplo, Spot FX, aqui, ou número de efeito 1, depois 5 grupos. Ele vai executar, ele vai, né, ter mudados aqui para 5 grupos, né, como vocês podem ver aqui. Só que eu posso transformar isso numa variável declarada, que eu mude em outro macro. Então, vamos seguir essa lógica aqui, vamos deletar esses dois. E vamos puxar isso daqui para cá, por exemplo. E eu vou colocar isso aqui como uma variável que vai ser o meu efeito. Você colocar efeito ativo aqui, por exemplo. Então, eu tenho, né, isso daqui é uma variável que ela vai ser declarada. E eu vou ter outro macro, outra função, que eu vou alterar essa variável, declarar ela. Então aqui, deixou de ser um Spot FX, seria só FX Groups. Quando eu rodar isso daqui, não vai funcionar porque eu não declarei essa variável, eu não tenho nada. Então vamos fazer um macro para declarar essa variável. Vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu fazer na linha de comando para vocês verem, né? Set var efeito ativo. Efeito ativo igual a SpotFX, por exemplo, que é o nome do nosso efeito. Como é nome, eu vou colocar ele entre aspas, porque quando você coloca entre aspas, você está declarando uma string. String é um texto, né? Então a MA vai entender que isso aqui não é um número, isso aqui é um texto. Então, essa é a minha variável, por exemplo. Então eu declarei ela aqui, agora, e quando eu rodar isso daqui, colocar um grupo de 3 partes, por exemplo, aqui, no lugar, né, no lugar disso daqui, ele já colocou, né, como vocês podem ver, o SpotFX, que era o que eu tinha declarado aqui, tá certo? Como a gente está usando vamos usar o número, o nome, uma dica, que foi um negócio que eu bati muito a cabeça no começo. Quando você quiser que isso saia entre aspas, porque se você colocar isso daqui entre aspas, ele vai entender que isso tudo aqui é uma string,
Então, se você quiser só que o nome, né, a sua variável saia entre aspas, você coloca asterisco e coloca o aspas depois. Mas lembra que aspas é só para nomes, tá? Então aqui eu estou com essa estrutura. E ao invés de ter que digitar isso sempre, eu vou fazer isso da... Opa, não tinha... Deixa eu copiar aqui, que eu não tinha dado Ctrl C. Então aqui eu tenho um macro que sempre declara essa minha variável, o defeito ativo, como SpotFX. E eu posso, por exemplo, colocar aqui como efeito ativo Spot. Legal, agora eu tenho efeito ativo Spot. Posso copiar isso aqui. Efeito ativo Bin. Efeito ativo MLED. E assim por diante. Eu vou fazer só para esses três aqui, tá? E aqui eu vou mudar, né, também a declaração da minha variável. Isso que é importante para que a lógica seja seguida aqui. Então, MLEDFX. Então, sempre que eu clicar aqui, eu estou mudando qual é a variável, certo? Então, se eu clicar aqui em bin, o meu efeito ativo vai ser o bin. Quando eu vier aqui rodar esse macro e der um grupo de 3 partes, por exemplo, vocês podem ver que ele rodou a SignFX 1.binFX, né? Respeitando a minha variável. Então, eu vou estar mudando o bin. Vamos zerar tudo aqui para testar. Sendo que eu não estou mentindo só. Sendo que o MovieLed tá com 0 grupos. Então, ativei, né, aqui. E aí, quando eu rodar isso aqui, der um grupo de 4 partes, por exemplo. Opa, rodei sem querer aqui o mouse. Você vê que aqui no Spot não mudou, no bin não mudou. E no MovieLed eu dei um grupo de 4 partes. Então aqui eu estou usando uma variável declarada, né? Eu estou declarando uma variável aqui. Eu tenho aqui. Então eu poderia ter todas essas funções aqui. FX Groups. Eu poderia ter aqui. Vamos deletar esses dois aqui. Ter aqui FX Blocks. FX Wings. FX Widget e assim por diante. Só precisaria mudar aqui, né? De groups para blocks. Aqui também, para não ficar confuso na hora que eu fizer a pergunta. Aqui também wings. Enfim, e o widget lá, vamos fazer aqui para não prolongar muito, porque a gente já fez, né, essa função. Então agora eu posso mudar o meu efeito ativo. Aqui eu mudei para o bin, por exemplo. Eu vou colocar uma wing de 4 partes. Aqui. Ele vai colocar o wing de 4 partes só no meu efeito ativo, né? Porque a gente declarou a variável aqui, ele está usando, né? Desculpa, aqui ele está usando a nossa variável aqui. Pô, que achei muito complexo esse negócio de aspas, não sei o que lá, não sei o que lá. Você pode fazer pelo número também, tá? Então, tira as aspas aqui. Vamos tirar as aspas. É que eu já queria passar para vocês que de repente tem um pessoal um pouquinho mais avançado, que vai falar, putz, que vídeo de bosta, né? Mas isso aqui é um negócio das aspas, né? Para sua variável sair entre aspas é uma dica legal. Eu bati um pouco a cabeça no começo, quando eu comecei a... Deixa eu deletar isso aqui, porque vou ficar muito exemplo aqui. E só que na hora que você declarar a sua variável, você tem que deixar ela sem aqui. Então eu posso, por exemplo, ao invés de binFX, desculpa, vou colocar o número do efeito, né, que é o efeito 2. Aqui, o efeito 1. Nunca coloque o número entre aspas, a não ser que você queira que isso seja um texto mesmo, um número faça parte de um texto. Então, com o número do efeito também funciona, né? Então vamos testar aqui. Aqui está com um wing de 0 partes aqui, então mudei para o bin, vou colocar um wing de 4 partes aqui. Pode ver que também funcionou com o número, mas daí tem que respeitar, né, essa ideia de que entre aspas é string, sem aspas pode ser o número também, pode ser texto, mas no geral mantém organizado de usar strings, né, textos entre aspas. Então, basicamente, isso são variáveis, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês a ideia, né, do que é variável, como usar elas, né? E vocês viram ali que a gente transformou algo que seriam, sei lá, 30, 40, 50, 100 macros, né? A gente transformou em poucos macros
utilizando essa ideia das variáveis. Então é isso, espero que tenham curtido. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais longo, mas espero que tenha ficado bem explicado para vocês aí. Então curtam, compartilhem e até a próxima!